Lei 9985 de 2000. É a lei que regulamenta o artigo 225, parágrafo 1, incisos 1, 2, 3 e 8 da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1. Esta lei institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SINUC, estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Artigo 2. Para os fins previstos nesta lei, entende-se por: inciso 1. Unidade de conservação é o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Inciso 2. Conservação da natureza é o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação da manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural para que possa produzir um maior benefício em bases sustentáveis às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral. Inciso 3. Diversidade biológica é a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. Inciso 4. Recurso ambiental é a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Inciso 5. Preservação é o conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais. Inciso 6. Proteção integral é a manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais. Inciso 7. Conservação in situ. Eu acho que é in situ que pronuncia. Conservação in situ, conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido as suas propriedades características. Inciso 8. Manejo é todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas. Inciso 9. Uso indireto é aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. Inciso 10. Uso direto é aquele que envolve coleta e uso... Inciso 10. Uso direto é aquele que envolve coleta e uso comercial ou não dos recursos naturais. Inciso 11. Uso sustentável é a exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. Inciso 12. Extrativismo é o sistema de exploração baseado na coleta e extração de modo sustentável de recursos naturais renováveis. Inciso 13. Recuperação é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada que pode ser diferente de sua condição original.
Inciso 14. Restauração é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original. O inciso 15 foi vetado. Inciso 16. Zoneamento é a definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz. Inciso 17. Plano de manejo é o documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. Inciso 18. Zona de amortecimento é o entorno de uma unidade de conservação onde as atividades humanas estão sujeitas às normas e restrições específicas com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. E, inciso 19, corredores ecológicos, que são as porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação que possibilitem, entre elas, o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização das áreas degradadas, bem como a manutenção de populares que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais. Capítulo 2. Do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SINUC, SNUC. Artigo 3. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SINUC, é constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais, de acordo com o disposto nesta lei. Artigo 4. O SINUC tem os seguintes objetivos. Inciso 1. Construir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos do território nacional e nas águas jurisdicionais. Inciso 2. Proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional. Inciso 3. Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais. Inciso 4. Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. Inciso 5. Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento. Inciso 6. Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica. Inciso 7. Proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural. Inciso 8. Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos. Inciso 9. Recuperar e restaurar ecossistemas degradados. Inciso 10. Proporcionar meios e incentivos para entidades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental. Inciso 11. Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica. Inciso 12. Favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico. Inciso 13. Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando o seu conhecimento e sua cultura e promovendo, de novo. Inciso 13. Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando o seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente. Artigo 5. O SINUC será regido por diretrizes que, inciso 1, assegurem que no conjunto das unidades de conservação estejam representadas amostras significativas e ecologicamente
viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio biológico existente. Inciso 2. Assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento da sociedade no estabelecimento e na revisão da política nacional de unidades de conservação. Inciso 3. Assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Inciso 4. Busquem o apoio e a cooperação de organizações não governamentais, de organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, atividades de lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das unidades de conservação. Inciso 5. Incentivem as populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e administrarem unidades de conservação dentro do Sistema Nacional. Inciso 6. Assegurem, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica das unidades de conservação. Inciso 7. Permitam o uso das unidades de conservação para a conservação in situ de populações das variantes genéticas selvagens, dos animais e plantas domesticados e recursos genéticos silvestres. Inciso 8. Assegurem que o processo de criação e a gestão das unidades de conservação sejam feitos de forma integrada com as políticas de administração das terras e águas circundantes, considerando as condições e necessidades sociais e econômicas locais. Inciso 9. Considere as condições e necessidades das populações locais no desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável aos recursos naturais. Inciso 10. Garantam às populações tradicionais cuja subsistência dependa da utilização de recursos naturais existentes no interior das unidades de conservação, meios de subsistência alternativos ou a justa indenização pelos recursos perdidos. Inciso 11. Garantam uma alocação adequada dos recursos financeiros necessários para que, uma vez criadas, as unidades de conservação possam ser geridas de forma eficaz e atender aos seus objetivos. Inciso 12. Busquem conferir às unidades de conservação, nos casos possíveis e respeitadas as conveniências da administração, autonomia administrativa e financeira e, inciso 13, busquem proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades de conservação, de diretrizes, categorias próximas ou contíguas e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração e recuperação dos ecossistemas. Artigo 6. O SINUC será gerido pelos seguintes órgãos, com as respectivas atribuições. Inciso 1. Órgão consultivo e deliberativo. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, com as atribuições de acompanhar a implementação do sistema. Inciso 2. Órgão central. O Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de coordenar o sistema. E, inciso 3, órgãos executores, que é o Instituto Chico Mendes e o IBAMA, em caráter supletivo, os órgãos estaduais e municipais, com a função de implementar o SINUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação federais, estaduais e municipais nas respectivas esferas de atuação. Parágrafo único. Podem integrar o SINUC, excepcionalmente e a critério do CONAMA, unidades de conservação estaduais e municipais que, concebidas para atender a peculiaridades regionais ou locais, possuam objetivos de manejo que não possam ser satisfatoriamente atendidos por nenhuma categoria prevista nesta lei e cujas características permitam, em relação a estas, uma clara distinção.